gostoso, né? E eu tenho aprendido muito sobre Davi, tenho lido muito, fiz umas férias agora, os que estão aqui na igreja sabem, eu andei viajando um tempo aí, mês passado, e eu estudei esse tempo todo Davi. Aproveitei todos os dias, eu tinha muito tempo, falei, eu vou estudar sobre Davi. E me chama a atenção, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem que a palavra, nossa, tem revelações impressionantes. Os salmos que ele escreve, o Salmo 51, do arrependimento que ele tem depois do pecado da Batseba. O Salmo 103 que a gente leu ao abrir esse culto aqui, como ele fala, alma minha, louve ao Senhor. Tremendo Davi, mas um pai ausente. E é sobre isso que eu queria falar com você. Nós estamos vivendo dias em que a tecnologia, em que a nossa situação financeira até, a nossa luta pela vida, pela sobrevivência, até a nossa missão de pai como sacerdote do lar, para ganhar o dinheiro para manter, não é verdade? Comprar uma roupa, pagar a escola dos filhos, todas essas coisas estão nos fazendo esquecer preceitos fundamentais da vida. Então eu queria conversar um pouco com vocês. Eu sei que aqui tem jovens, tem pessoas que nem são casados ainda e nem têm filhos, mas que um dia vão ter, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não é como teu filho, um dia você vai ser vovô como eu, né? Então, e de repente, é um preceito importante que seja colocado na nossa mente, nesse tempo em que o mundo está tão acelerado. Um preceito e que na altura dos meus 65 anos de idade, eu consigo olhar para trás e dizer, eu podia ter feito muito melhor se alguém tivesse insistido comigo. Então eu quero que você entenda que um pai não é apenas um pai que dá a vida. O pai é aquele que traz alguém para viver com ele, que começa a abençoá-lo, né? Cuidar dele. Mas acima de tudo, o pai é aquele que está presente. E quando eu falo pai ausente, eu quero que você entenda que não estou me referindo ao pai que está todo dia levando a criança na escola, porque o cara está levando o filho na escola, o cara está em casa, mas ele não está presente. Então eu quero que você entenda o que diz aqui, 2 Samuel, capítulo 16, para você começar. Vai entender as consequências. Vou começar pelas consequências do que aconteceu com Davi, para você entender a história dele. Ele tinha um filho chamado Absalão. Era o terceiro filho que devia, na realidade, morrer, quando Natã, o profeta, chegou para ele e falou, você pecou com Batseba. E ele fala, você tinha 4 ovelhas, você vai perdê-las. Absalão disse a Aitofel, dê-nos o seu conselho. Quem era Aitofel? Era o sacerdote, e naquele tempo, vocês lembram, estava ainda na fase inicial da transição dos sacerdotes como juízes. O último deles foi o Samuel. Estava na fase da transição, em que os deixava de ter juízes para passar a ter reis. Saul foi o primeiro rei, e aqui nessa fase Davi já era rei das 2 tribos de Israel e das outras 10 tribos, das 2 tribos de Judá e das outras 10 tribos de Israel. Então ele era rei das 12 tribos. E aí Aitofel, um cara que sempre foi o sacerdote, o homem de confiança dele, trai ele e se une ao filho dele, Absalão. Você já vai entender isso. Aitofel respondeu, eu aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio, para que Absalão, armaram uma tenda lá para o Absalão, para o filho mais velho dele. E falaram para ele, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. É preciso entender que naquele tempo, a poligamia era normal. Não tinha problema você ter muitas mulheres.
E ele então tinha as concubinas, e ele falou, ele foi traído pelo filho. Essa história começa muito antes, 11 anos antes. 11 anos antes, quando uma das filhas de uma das mulheres dele, chamada Tamar, é violentada pelo irmão dela, irmão de pai. E incrível que ele fala para o pai: pai, pede para Tamar vir fazer um bolo para mim que eu não estou bem. E nesse processo, olha só, havia um primo dele, filho do irmão do Davi, que disse para ele: faça o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, finja que você está doente e fala para o teu pai que está doente, que a Tamar vai vir, aí você pega ela. E foi o que ele fez. Agora, em vez de Tamar correr depois de estuprada, porque é uma história toda, o estupro dela, e depois de ter sido violentada, em vez dela correr para os braços, e aqui eu quero que você entenda, para os braços do pai, como uma jovem deveria fazer quando ela é agredida na sociedade, quando um homem fala, como nós deveríamos ter amizade com nossas filhas, ao ponto de elas virem confidenciar para nós, pais presentes. O que ela fez? Ela correu para o irmão Absalão, e Absalão falou: fica aqui comigo. Guardou um ódio no coração. 2 anos depois, ele não aguentava mais de ódio, ele ia tosar as ovelhas da fazenda dele, ele vai lá e convida o pai para ir, mas ele não queria que, a própria Bíblia fala, ele não queria que o pai fosse, ele só queria que o pai entendesse que ele queria que o irmão fosse. E aí o irmão que havia violentado Tamar é convidado e vai junto. E ele chega para os homens dele, Absalão, o irmão mais velho, diz assim: quando eu disser para vocês, vocês olham nele, mate ele. 2 anos depois, ele é matado lá, o estuprador, outro filho dele. Então uma filha é violentada, outro filho é matado. Comece a entender o que aconteceu na vida dele. O filho Absalão vai para a casa da avó, do vô, e lá fica 4 anos. Faz de tudo, envolve até o general dele, do Davi, para que Davi deixe ele voltar. E ele não fala nada. Ele chega até pegar as raposas, amarrar fogo no rabo das raposas e jogar fogo nas plantações do general. Aí o general veio falar com ele: mas o que você fez? Não, fala para o meu pai que eu quero voltar. O pai traz ele de volta, mas o pai não recebe ele. O pai não conversa com os filhos. O pai é um pai ausente. Aí Davi não conversa com ele, e ele senta à porta da cidade e começa a montar um plano. Fala: eu vou pegar esse cara não está entendendo, o filho dele mesmo estrupou minha irmã. E daí ele monta um plano e começa: se eu fosse o governador aqui, eu não deixava você sofrer assim. Eu não deixava você sofrer assim, se eu fosse. E aí ele começou a pegar todo o povo: se eu pudesse, eu te ajudava. E começou a convencer, começou a trair o povo, começou a criar aquilo que a gente chama de deslealdade. Mas ele não tinha motivos, o pai não chamava ele. E ele ficou tempo tentando conversar. Um dia ele conseguiu falar e falou para o pai: eu vou para Hebrom, vou para outra cidade. E levou 200 homens com ele. Quando o pai dele percebeu que o Aitofel, o principal sacerdote dele, também tinha ido com o filho Absalão, pirou, se mandou de Jerusalém e foi lá para o Monte das Oliveiras, que aparece aí depois tarde de novo na Bíblia, quando Jesus vai lá. Se mandou, atravessa por lá. Eu tive a felicidade de estar nesse lugar antes de me converter. Anda 30 quilômetros de a pé com todo o exército dele, atravessa o Jordão e vai para o lado de lá nas outras tribos, lá onde está Manassés. E lá ele fica escondido
E nessa passagem para lá tem um momento muito especial, que uma pessoa fica jogando pedra, terra e amaldiçoando ele. E Davi daí começa a entender o que aconteceu, porque Davi foi sempre assim. Ele sempre entendia, depois falava, Deus está falando comigo aqui. Fala, não, provavelmente foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Se Deus, na misericórdia dele, permitir, eu ainda vou voltar. Então toda essa história acontece e uma grande batalha formada e muitas pessoas morrem. Tragédia em todo o país, porque ele não tinha a ciência, a sabedoria de ser um pai presente. De ser um pai presente. Teria sido muito mais fácil se quando o outro filho praticou aquele ato, aquele delito sexual, ele chamasse eles e conversasse. Só, olha, eu vou te dar aqui uma punição, eu vou te dar aqui um castigo, eu vou aqui te corrigir, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que casar com ela, como ela mesma sugeriu para ele. Falou para ele, case comigo agora, não faça isso comigo. Você sabe, na nossa cultura, é impossível, como que eu vou fazer? Ele acabou com a vida dela. Na realidade, naquela trajetória, ele acabou com a vida dela. Está cheio de filhos aí no mundo, acabando com a vida de mulheres, de adolescentes, porque são frutos de eu posso tudo, porque meu pai não estava, então ele estava, eu posso tudo que eu quero. Tudo é permitido, porque não tem a figura do pai. E quando eu me refiro a ter a figura do pai, eu me refiro a ter o pai presente, aquele pai que senta com o filho e dá tempo de qualidade para ele. Eu quero colocar algumas coisas para você aqui que eu anotei, porque não se refere só do vazio físico. Tem pai que fala assim, não, mas eu levo o rancho para casa, eu sustento minha família. Eu separei da mulher, mas eu visito o meu filho uma vez por mês. Ou então, uma vez por semana, meu filho vem comigo. Aí eu ponho ele assistir televisão, dou meu celular para ele jogar. Coisas desse tipo. Sabe, levantar cedo, preparar café, levar o filho na escola. Chegar do trabalho correndo. Quando o filho já não está dormindo, muitos pais saem antes do filho acordar e chegam depois que o filho já foi dormir. Não é verdade? Tudo isso são atitudes importantes de um homem, de um sacerdote do lar. Porque afinal de contas, a Bíblia prevê isso, a autoridade em Efésios 5, você pode ler, que o homem é o sacerdote do lar, e a ele compete levar a manutenção para o lar, administrar isso de uma forma coerente. Muitas vezes ele não tem muita prática, a mulher tem mais prática, então ele partilha isso com a mulher de uma forma democrática. Às vezes a mulher ganha 10 mil, ele ganha 2 mil, mas ele tem a última palavra, e assim a Bíblia manda ter, a última palavra. E aí eu quero falar para você que isso não é um poder que a Bíblia te dá, mas é uma autoridade. Vamos distinguir isso rapidamente? Faça um parênteses comigo aqui. Poder é algo que é delegado para você e você usa ele e desgasta. Autoridade é algo que você conquista. Autoridade no teu lar você conquista com amor, você conquista com oração, com perseverança. Autoridade no lar você conquista com abraço, com afago, com entendimento, com diálogo, com ternura. Autoridade no lar você conquista com segurança. Agora eu estava viajando, eu perguntei para minha esposa, o que você acha que eu preciso mudar? Nossa, ela disse umas 30 coisas, na hora. Viajamos quilômetros e quilômetros. Mas ela me disse uma coisa muito gostosa também. Eu falei, mas então por que você ficou comigo todo esse tempo? Em 44 anos eu estava fazendo. Ela falou, você me dá segurança. Homem tem que dar segurança para a mulher. A mulher precisa sentir que ele, conte comigo, fique tranquila, eu sou contigo.
Às vezes, para você conquistar isso, você tem que alcançar a toalha, né? Às vezes você tem que engolir o sapo, morder o cantinho do travesseiro. Mas esse é o processo para você conquistar o sacerdócio e não impor. Porque se você impor, você não vai ter gente feliz na tua casa, você vai ter oprimidos. E isso vale também para com os teus filhos. Agora, quanto tempo a gente fica e dá de qualidade para os filhos? Eu já contei aqui, mas como tem bastante gente nova, me permita. Um dia eu fui ministrar em Fortaleza. Uma igreja muito grande, tinha 2.500 cadeiras, estava tudo lotado, era um congresso de família. E eu fui falar sobre família, falar o que Deus tem feito na nossa família. Que é tão bom você ministrar quando você tem autoridade para falar. Você tem autoridade para mandar na tua casa quando você realmente participa. Ou você tem poder quando você manda, mas você não faz. Você tem autoridade quando você é exemplo, quando você é testemunho, compreende? Então, eu fui lá nessa igreja. E aí o pastor falou: não, o senhor precisa ficar aqui segunda-feira demais. O senhor precisa ficar aqui. Eu não posso ficar. Não, fica aqui. E acabei ficando. Porque ele queria que eu fosse almoçar com um empresário muito rico lá de Fortaleza. E esse empresário, ele tinha uma rede de empresas desse negócio, como é que chama, pastor? De fazer, troca pneu, troca óleo, auto center. Tinha uma rede na cidade muito grande, né, Fortaleza. Uma rede de auto center. Tinha, pouco tempo antes, tinha dado aquele famoso assalto lá no Banco Central, lembra? E aí me mostraram lá, aqui pastor, aquela casa lá e tal, atravessaram aqui e tal, e nós fomos almoçar. E aí esse empresário chegou e falou assim: ó, pastor, eu quero que o senhor entenda. Eu levanto 6 horas da manhã e volto 10 horas da noite. Eu trabalho feito louco, tenho muitas empresas. Eu dou tudo que meu filho quer. Meu filho tem 16 anos. Eu não aguento mais. E agora começaram a me dizer que ele está começando a cheirar maconha aí, que está começando a fumar maconha. E eu não aguento mais isso, pastor. E aí a esposa dele estava junto, minha esposa também, e mais o pastor dele. E a gente que ia almoçar ali uns 30, 40 minutos, a gente ficou ali até as 4 da tarde conversando naquela mesa. Não vou reproduzir aqui para você todas as histórias, mas eu falei para ele: você nunca foi pai. Você nunca foi um pai presente. Teu filho não te conhece. Você não sabe se ele se masturba ou não, me permita falar, desculpa os menores. Você não sabe se ele, o que ele está vendo na internet. Você tem olhado no computador dele? Você senta no quarto dele durante 2 horas e fica com ele sentadinho, dá tempo de qualidade. Então eu dei alguns conselhos para ele. Eu me lembro que eu disse para ele: vá no quarto dele, na cama dele, e sente na frente dele e fique lá sentadinho na frente dele. Se você não sabe o que falar, ele vai perguntar para você: pai, o que você está fazendo aqui? E você vai dizer para ele: estou aqui porque eu amo você, estou aqui porque eu gosto de você, você é meu filho. Pastor, o senhor está dizendo para mim que eu vou ficar 2 horas e a minha empresa? E se seu filho morrer amanhã? Perguntei para ele. E aqui eu quero deixar o primeiro preceito para você. Você que tem filho, quero dizer para você que filho, como disse a pastora domingo, é incômodo para sempre, tá? É chatice, ela falou, né? É chatice para sempre. Ela ama os filhos dela, né? Nunca mais vai ter paz. Mas acima de tudo, você tem que amar seu filho como se ele fosse morrer amanhã. Quando eu estava lá, um pastor veio me pedir um conselho sobre casamento. Eu falei para ele: você ama a tua esposa como se ela fosse morrer amanhã de manhã? Você faz hoje para ela tudo que você pode como se ela fosse morrer amanhã? Eu não, pastor. Então, meu amigo, está faltando amor. E esse é o processo. E eu falei para aquele homem: volte para sua casa, abrace seu filho, ame seu filho, descubra o que ele gosta. E aí ele descobriu que ele gostava de bicicleta. E ele foi lá e comprou uma bicicleta, era gordo como eu estou agora, assim. Começou a andar de bicicleta. No Natal daquele ano ele me ligou: pastor, eu quero agradecer ao senhor. Eu sou amigo do meu filho. De carona eu ganhei uns 10 quilos a menos. Emagreci. Ele falou: só chego na empresa às 10 horas da manhã, porque meu filho estuda depois do almoço agora. E então de manhã eu tenho que ter um tempo com ele. Eu tenho que ter um tempo, e eu tenho um tempo, eu converso com ele. Agora eu sei as meninas que ele namora, eu ajudo ele a fazer os trabalhos da escola.
pastor, e minhas empresas estão produzindo mais, porque eu deleguei para os gerentes, eles fazem melhor que eu. Então eu quero dizer para você que Davi errou exatamente por não viver os problemas da sua família. Ele estava muito preocupado com o reino, ele estava preocupado com os outros países, com os filisteus que ele tinha que atacar. Ele era um guerreiro mesmo, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender. Mas nesse momento que Absalão toma o poder dele, ele fala para o general dele: não mate Absalão. E aí o cara encontra Absalão pendurado numa árvore. Uns dizem que pelo cabelo, outros dizem que pelo pescoço. E o general vai lá e mata mesmo. Fala: Davi está louco, eu não vou matar o cara que traiu ele. E mata o cara, mata o filho. E aí ele chora penosamente. E mais uma vez, pela terceira vez, aparece o tal do primo lá, safado. Então esse processo, você tem que ver quem está te dando conselho. Tem que ver quem está te orientando. O que você está fazendo. E hoje em dia, se no tempo do Davi era difícil, irmãos, pense comigo, hoje em dia é muito mais difícil. Escute só. Deixa eu ver se eu consigo abrir um negócio aqui. Eu achei um estudo que fala assim, que crianças que não são de um relacionamento forte com seus pais, têm 4 vezes mais propensas a serem pobres na vida adulta do que crianças que tiveram a garantia, a segurança do pai. Aí o que nós fazemos? Por que hoje em dia é mais difícil? Porque nós não tivemos da nossa geração, do nosso pai, e aí nós não queremos passar para frente. Nós não queremos mudar isso. Mas você que está aqui na igreja essa noite, depois nós vamos jantar bem gostoso, você precisa aprender que você é responsável por mudar a geração que vem depois de você. E eu quero que você repita isso para gravar bem. Diga: eu sou responsável por mudar a geração que virá de mim. Então transar é gostoso, realmente é verdade, mas engravidar a mulher gera em você para sempre uma responsabilidade. Seja ela tua esposa ou não. Falar para os meninos lá que estão dando risada. Porque está muito liberal isso, né? Então, o processo é assim, a pobreza é o primeiro ponto. O segundo ponto são os problemas emocionais da criança. Todas elas apresentam níveis mais elevados de agressividades no lar. Serão maridos mais agressivos, sem referência de autoridade paterna. O risco de prisão, fizeram um estudo, 75% dos presos tinham problema de identidade do pai. Meu pai nunca conversou comigo, no máximo ele dava uns gritos comigo. Então eu estou falando de um relacionamento de amor com seus filhos. Nós não podemos fazer como Davi. Davi acabou perdendo os 4 filhos dele. Porque o último deles, depois, o próprio Salomão se sentiu meio, falou, ameaçado pelo cara, mandou matar o outro irmão. Então se foi os 4 ovelhas dele. Envolvimento no crime, risco de prisão, gravidez precoce no caso das filhas, porque estamos falando de menino, mas tem que falar das meninas também. Gravidez precoce no caso das filhas. Em geral, lares com a presença do pai, com a ausência do pai, aumentam em 8 vezes, é um estudo americano, aumenta em 8 vezes os maus tratos da família. A criança gerada naquele ambiente vai multiplicar em 8 vezes os maus tratos. E aí não precisamos nem falar, porque todo dia a gente recebe aqui: pastor, me ajude que meu irmão está viciado, pastor, me ajude que meu filho está viciado. Há 2 semanas atrás eu recebi uma senhora chorando aqui, falou: nós éramos milionários, não vou dar o nome da cidade para não identificar, meu marido morreu desgostoso, porque meus 2 filhos, um tem 36, outro tem 42 anos, uma tragédia, irmãos, se viciaram, porque ele nunca foi pai, ela falou. Será que o senhor pode me ajudar? Eu falei: eu vou para casa, eu ligo para a senhora. E eu esqueci, Quando foi 2 horas da manhã, tocou o telefone. A gente sai daqui cansado, no domingo à noite, né?
Aí tocou o telefone, era ela. Acordei, fui para a sala, fiquei conversando com ela um tempão. Chorou muito. Mas o que você faria? Gastaram quase todo o dinheiro. Sobrou uma casa para ela que ela comprou aqui. E um resto de dinheiro no banco. Eles eram milionários, gastaram tudo na cocaína. Um deles já casou 2 vezes, tem filho e filha de 12 anos. Ela falou uma dificuldade, o menino agressivo. Entendeu? E sabe por quê? Porque o pai deles foi ausente. Então você não pode ignorar, dizer daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, não, nunca ninguém me falou que eu precisava ser um pai presente. Hoje você está ouvindo isso do Espírito Santo. Tenho certeza que está tocando teu coração, aí dizendo, meu Deus, eu preciso voltar. Tem alguém aqui, tem pessoas aqui que vão dizer assim, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu gerei filhos e eu vou lá cuidar deles. Eu sou responsável. Você entende que quando você toma uma atitude, às vezes parece Deus muda a vida da gente assim mesmo. A gente toma uma atitude, irmãos, preste atenção. Gerações vão ser mudadas. Se você vai lá na cadeia, nós estamos preparando o processo em que nosso Ministério de Misericórdia vai começar a entrar na cadeia para orar e para ajudar aqueles caras. Porque todos eles têm consequência, são consequência de uma vida que tiveram. E se você vai lá, você vai pesquisar e você vai descobrir situações que são realmente tremendas em que os pais foram relapsos. Transformaram aquela criança numa criança egoísta, criança que não sabe partilhar. Faça uma pesquisa, se você conhece pessoas que são ou foram drogados. Para ele poder deixar de ser drogado, ele teve que começar a amar. Não tem como, o viciado ele precisa servir. Ele precisa servir, senão ele não consegue. Porque ele geralmente é uma pessoa muito egoísta, e é egoísta porque sofreu, porque foi vilipendiado na família, na sociedade, em situações difíceis. É envolvido, ou então envolvido por colegas, por amigos, por amizades podres. Agora, como que ele vai deixar a amizade se o pai não está vendo ele na amizade? Agora, se o pai está prestando atenção, quem que é esse cara que está andando com você? Quem que é essa menina que está andando com você, minha filha? Como é isso? Como vai ser? Pastor amigo meu tem filha jovem de 14 anos. E falou para a filha, como que você está andando com essa menina? Pai, eu quero evangelizar ela, é diferente. Ela não vai me influenciar, fique tranquilo. Eu vou contar todo dia. Sim. Só que o pai tem que me dar tempo. Não, eu vou te dar tempo. E daí ele teve que abrir mais um tempo. Todo dia que ela chega, ele senta com ela e fala assim, e daí me conta como foi com a fulana. Ela vai no grupo, no Bíblia em Casa? Vai contigo. Ela tem um Bíblia em Casa dela, jovenzinha. Vai no Bíblia em Casa, vai lá, chama de célula lá na igreja dele. Chama célula. Eu vou lá. Ela vai lá. Até, pai, eu quero pedir para a mãe ir lá um dia, para a mãe conhecer ela, para influenciar. Nós vamos tirá-la dessa situação. É diferente, mas o pai está presente. Se não sabe qual é o grande risco, como é melhor o prazer da carne, é a carne ceder. É a alma ceder. E em vez de dizer, alma minha, louve ao Senhor, alma minha, louve o sexo ilícito, alma minha, louve o dinheiro roubado, alma minha, ame o álcool, ama o uísque, ama a cachaça. Mas o drama é muito maior. A primeira coisa que acontece com o pai ausente é o bebê rei. O que é o bebê rei? É aquele menino que senta e fala, mãe, traga o sanduíche para mim. Está na frente da televisão, lá no computador no quarto. A mãe fala, venha buscar aqui, menino. Não vou não, traga aqui. Aí a mãe fica com dozinho, vai lá, ele não tem pai, tadinho, vou lá e dou. E aí ele fica obeso. É o bebê rei. Aí ele começa a mandar na mãe. A mãe fala assim, nós vamos sair às 9. Não, às 9 eu não vou sair, mãe, eu vou sair às 10 porque eu quero dormir. Aí a mãe, então não, meu filho. Nós vamos gastar isso. Não, nós não vamos gastar isso não, mãe. Ele começa a mandar. E a mãe é sequestrada pelo bebê rei. Sequestrada, esse é literalmente o nome. Quem me roubou de mim? Quem roubou a mãe dela mesma? O filho.
que não tem pai, a filha que não tem pai. E quando eu quero repetir de novo, quando eu digo que não tem, às vezes está dentro da casa o pai, mas é pai ausente. Então tem que prestar atenção. Nasce como nasceu em Absalão a rebeldia. A hora que eu puder, eu vou pegar esse cara. Eu vou vingar. Eu vou vingar. E como ele não pode vingar o pai, que talvez já morreu, ou até já saiu de casa, já casou com outra, etc, etc, o que ele faz? Ele vai vingar o mundo. E aí que nasce a criminalidade. Aí que nasce o eu posso tudo. Nasce a droga, a pornografia, a cadeia e, claro, a morte precoce. Quantos nós estamos vendo aí? Então o que nós podemos fazer? Já deu para entender que a presença real é a melhor coisa. Você precisa conhecer. Camila e o Léo estão fazendo esse curso de educação de filhos. Quem aqui está nesse curso? Só para mim ver. São alguns, vale a pena. Eles fizeram uma pesquisa. No começo do curso, eles deram um questionário de algumas páginas para que a pessoa respondesse. Pai e mãe estavam ali no curso e vão estudar. E no segundo semestre vai reeditar esse curso de novo. Você pode se inscrever na igreja, pode ir lá fazer o curso de educação de filhos. O ideal é que o pai e a mãe façam juntos, é o ideal. Para poder discutir ali na hora. Escute, nós estamos errando aqui, nós estamos errando ali. Sabe, para surpresa deles e nossa também, 80% dos que lá estavam conheciam muito pouco seus filhos. Dos gostos, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de vestir, o que ele gosta de ouvir, o que ele está vendo no internet. E a maioria estava dando o celular para eles. Pega aqui, filho. É como eu levei nos dedos do Davi, esse dia no culto agora. Eu vi ele aqui do meu lado, eu estava virado aqui, eu peguei o celular do bolso e fui dar para o Davi. Ele falou assim: vovô, o papai falou que não é para mim usar celular na hora do culto. Levei nos dedos, eu mesmo. Viu? Então, o que acontece? Hoje em dia o pai e a mãe, porque eles querem ter tempo para trabalhar, e trabalhar é justo, é bom, porque eles querem ter tempo para conversar, eles querem ter tempo para eles olharem nas redes sociais deles, eles arrumam um celular e dão para o filho. E aí eles nem imaginam o que o filho está vendo. Malafaia falou esses dias aí, num vídeo que rodou aí na internet, que na igreja dele, uma menina de 9 anos estava trocando o WhatsApp com um cara de 26 anos, que a mãe não sabia. E o cara conseguiu levar ela para fora, dentro da igreja dele. Levou ela e estrupou ela. Então você entenda o drama desse pai agora, dessa mãe, dessa menina. Quando tomar consciência que permitiu o uso inadequado do celular. Quantas meninas grávidas, eu sei de meninas grávidas, de pessoas que estão aqui, que nós observávamos na casa, verdade, e nós via assim na beira da casa, na beira do lote lá, fui diversas vezes naquela área lá e falei: vai dar, pode saber, vai dar problema isso aí. Engravidou. Então nós temos que, como pais que somos, ou que vamos ser um dia, né? Tem alguns que vão ser, né? São namorados, né? Outros ainda são jovens, mas vão acabar sendo pais. Precisamos distribuir tempo de qualidade, de presença. Tempo de presença com as filhas, tempo de presença com os filhos, discutir, fazer sonhar, sair junto, praticar um esporte junto com eles, praticar o diálogo com eles, estar com eles efetivamente, conversar, escutar, sentar no quarto deles, conhecer os sonhos deles, conhecer os desejos deles. Conhecer as angústias deles nesse tempo em que a ansiedade está tomando conta. Eu estava fazendo um estudo esses dias, o cara fala que, como que é o nome daquele psiquiatra cristão que escreve aquele monte de livro lá de Jesus, lá, o Cury, exatamente. O Cury, eu peguei um livro dele,
falando de ansiedade, ele fala que ele foi nas escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, e que 90% das crianças, depois que ele fez um questionário, dos adolescentes de 9 a 16 anos, apresentavam sintomas claros de ansiedade. Ansiedade. Agora, se nós não dialogamos com os nossos filhos, se nós não abrimos mão do nosso tempo, se nós fazemos como Davi fez com Absalão, como Davi fez com Tamar, nós vamos ser permissivos. E aí eu quero voltar lá naquela frase que eu comecei o culto e falei. Fala assim, ó, em Romanos, capítulo 14, versículo 12, se puder pôr aí para mim. Cada um de nós prestará contas a Deus. Deus te deu um talento de ser homem. Não só um, Deus te deu muitos talentos. Deus te deu personalidade de homem. Deus te deu masculinidade. Deus te deu inteligência. Deus te deu oportunidades de você aprender. Deus te deu chances na vida e Ele vai dizer para você: o que você fez com os talentos que eu te dei? Que pai foi você? Eu te dei a oportunidade de você gerar e você largou para trás? Então essa é uma oportunidade que você tem de repensar a sua paternidade. Faz tempo que o Espírito Santo me deu essa palavra, mas eu não quis falar de domingo não na frente das mulheres. Porque esse é um problema nosso, né, de pai. Você entendeu? Então tempo que Deus, eu comecei a ler a primeira vez, segunda vez que eu li todo 1 Samuel, 2 Samuel, e crônicas, etc., a respeito de Davi, eu falei, meu Deus, mas veja, sabe qual é a esperança? Que mesmo assim ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque sempre que ele era identificado numa dificuldade, sempre que ele era, talvez hoje à noite você está se confrontando com você mesmo como pai, e aí você quer abrir um leque na sua vida, para você dizer, não, eu vou corrigir isso na minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pode vir aqui pedir louvor. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, sobre essas coisas que eu falei para você. Tinha tantas coisas aqui anotado. Deixei uma mais grave para o fim. Conheci uma pessoa essa semana, segunda-feira e terça-feira, que começou um ministério para ele em Jaraguá do Sul. Ele alugou uma pequena sala ele falou 15 metros quadrados, e a filha e o genro buscavam homossexuais numa rua lá, que tinha muitos homossexuais, e ele levava pessoas para dentro e falava, por que você está nessa vida? Por que você acha que você tem preferência? E ele falou que todos os casos que ele conheceu é por ausência de pai. Então, o homossexualismo é uma coisa muito grave e que você tem que encarar, você como pai tem que encarar. Lesbianismo agora nas meninas está extremamente grave, está extremamente grave. Por essa repreensão de que não pode sair com menina, ela arruma uma menina. Então você precisa encarar isso como cristão. A Bíblia fala que, leia lá em Romanos, você vai ver lá no capítulo 1 de Romanos, Deus abomina isso. Então o homossexualismo é uma consequência tão séria, que nós precisamos, como cristãos, criar estratégias de recuperação. A primeira delas, como eu disse, é a presença. A segunda delas é o exemplo. Seja um modelo para o seu filho. Sempre eu falo aqui, você vai ouvir eu falar até o fim. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Uma atitude. Não adianta você passar a semana inteira cortejando o teu filho, conversando, se no sábado você tiver uma atitude que destrói toda a tua conversa. Isso vale para solteiro, para casado. Aliás, não é só na relação com o filho, isso é na relação com a esposa, é na relação com o sócio, é na relação com o ser humano. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. No projeto de recuperação, tenha uma vida espiritual irrepreensível na sua casa.
Quem é que começa a oração nas refeições na sua casa? Quem é que convida a tua família a jejuar? Quem é que convida as pessoas da tua casa a sentarem juntos? Tenho visto o Léo e a Camila fazerem o culto da família na segunda-feira, que é o dia de folga deles. Tremendo o que eles estão fazendo. Estratégia de recuperação. Passe a ouvir mais e falar menos. A demonstrar afeto. Abraçar seu filho. Dizer bom dia, que bom que você está aqui. Oh, glória a Deus. Um abraço tem o poder de restauração. Quem sabe você trabalhou o dia inteiro, mas ir lá na cama, que já foi deitar, ele está acordado, lendo, vendo alguma coisa, você colocar a mão sobre o coração dele e dizer, Deus abençoa meu filho aqui. Quem sabe você acordar de manhã e falar, você é um gigante, minha filha, você é uma bênção. Que Deus possa realmente iluminar você, para você ter uma vida de testemunho, de disciplina com amor, demonstrando afeto e ser um pai para sempre. Não esqueça, pai é para sempre. E agora, enquanto nós adoramos um pouquinho Deus, você possa meditar um pouco sobre isso. Se você tem filhos ou filhas, pense como você vai agir daqui para frente nesse troço. A palavra fala que você tem, a palavra não, o meu entendimento é que você tem 48 horas para começar a colocar em prática, senão vai virar fumaça. Que tal se você programasse para toda manhã, você não, eu vou abraçar com amor antes de sair. Se você ainda não tem filhos, fala, meu Deus, o dia que eu tiver filhos, eu quero ser um pai exemplar, quero ser um marido exemplar, quero ser o sacerdote do meu lar. Se você deixou filhos para trás, quem sabe você quer rever isso, ou pelo menos você quer criar uma estratégia de convívio. Talvez precise muita humildade para isso, mas eu posso garantir para você que vai valer a pena. Deixa o Espírito Santo falar contigo aí. Vamos adorar a Deus nesse momento. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, finita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que tal que você fizesse um propósito de introduzir uma vida de oração no seu lar, para que seu filho possa também ter oportunidade de orar nas refeições junto contigo, para que sua filha possa aclamar junto contigo. Que tal você fazer uma reunião familiar, dizer, olha, nós vamos estudar um pouco a palavra aqui. É um tempo de renovação, um tempo de reestruturação das famílias. Família, o sonho de Deus, a coisa mais importante que Deus sonhou, e nos delegou para nós homens essa responsabilidade de manter esse cajado em nossas mãos. E isso é só dessa forma mesmo, como nós estamos cantando. Que Ele cresça nas nossas vidas, que a gente desapareça no querer da gente. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
Amado Deus, alguns de nós ainda nem somos pais. Prepara no nosso coração esse momento, para que a gente tenha entendimento e responsabilidade. Outros somos pais e precisamos mudar atitudes. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, visita agora, nesse momento. Visita, Paizinho, o coração desses pais que têm que mudar alguma atitude. Enquanto isso, você abre teu coração aí. E outros já passaram da fase, os filhos já estão adultos, mas que bom eles reviverem, Pai, esse ensinamento e poderem transmitir para outras pessoas. Dá-nos graça, Pai, para que o Senhor cresça em nossas vidas e nós possamos então manifestar a Tua glória através da educação, através dos resultados. Que nós não tenhamos, Pai, não venhamos a ser futuramente taxados de irresponsáveis na paternidade. Abre nossos olhos, abre nossa mente e nos ensina, Pai, a responsabilidade de homens cristãos que somos. Meu Deus, derrama sobre nós sabedoria e entendimento para isso, para que nós possamos planejar adequadamente o nosso tempo e o Senhor possa exercer com o teu amor. Para isso, Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Independente da situação, independente do motivo, independente do que você está precisando, se você está precisando de um apoio de Deus para crescer como um homem valente, cristão, como sacerdote, como profeta da sua casa, como marido, como mantenedor, se você tem dificuldades de finanças, repito, independente da dificuldade que você tenha, se você quer uma oração, vem aqui na frente, faz favor. Tira para mim aí, faz favor, pastor. Vem aqui na frente. Se quer uma oração, nós vamos orar por você. Não importa a dificuldade, não tenha vergonha. Não há necessidade de ter vergonha. Para Deus a gente não tem vergonha. E eu creio realmente no sobrenatural de Deus. Olha, irmãos, Deus é suficientemente grande para mudar vidas. Ainda hoje eu falei para um pastor, falei para ele, sabe, se eu fosse um homem que tivesse com câncer, aí eu ia mudar logo, porque eu ia ceder, Deus, eu preciso curar meu câncer. A gente às vezes visita a pessoa no hospital, a pessoa se rende na hora, a pessoa renuncia na hora a vida dela. Eu não era o meu caso. Tá, então qual é o outro motivo que as pessoas se rendem na hora? Dificuldade financeira, precisa de dinheiro, aí a pessoa muda mesmo na hora. Mas não era o meu caso também. Mas eu queria uma vida doce, eu queria uma vida suave, e eu queria crer no milagre. E eu creio nos milagres. E Deus é suficientemente grande para visitar você agora. Coloque suas duas mãos para frente e faça seu pedido. Há uma unção nesse lugar essa noite. É uma unção em que Ele vai dar direção nesse problema que você tem. Se o teu problema é ser um pai mais amoroso, ter a coragem de abraçar seus filhos, se seu problema é ter a coragem de abraçar sua esposa, apesar das agressões dela, da chatice que às vezes ela faz com você, se seu problema é aprender a amá-la como se ela fosse morrer amanhã, se seu problema é educar o filho, se o seu problema é financeiro,
Se o seu problema é ministerial, se o seu problema, não importa o problema. Eu estou falando de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que pode pegar você, de um Deus que pode pegar você, de um Deus que pode pegar você e te derramar agora. Oh, e Ele vai crescer, Ele vai crescer. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele cresça, sim, que Ele cresça, eu diminua, e eu diminua para que o Senhor possa tomar conta e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Espírito Santo, é na humildade que nós te pedimos. Nós cremos no teu poder extraordinário, sobrenatural. Visita agora cada pessoa que veio para frente humildemente e derrama, decreta milagres nessas vidas. Decreta agora, Jesus. Decreta agora, ajuda, Jesus. Ajuda, Jesus. Eu sei que o Senhor é galardeador daqueles que te buscam. A tua palavra fala que o Senhor é aquele que derrama milagres, derrama prodígios, e nós cremos nisso. Por isso essa noite derrama na vida desses varões valentes que aqui estão, em nome de Jesus. Transforma situações difíceis em situações fáceis. Transforma vidas nesse momento, transforma corações nesse momento, transforma as decisões nesse momento, quebra todas as barreiras. Eu repreendo agora em nome de Jesus todos os espíritos malignos. Eu repreendo agora todo o mal das famílias deles, todo o mal em nome de Jesus. Qualquer demônio, qualquer espírito maligno, qualquer palavra negativa lançada, qualquer maldição, qualquer oração contrária, vai cair por terra agora, em nome de Jesus, porque eles serão libertos pelo poder extraordinário de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Oh meu Deus, liberta-os, cura-os, transforma-os, dá a eles, Pai, milagres, prodígios, cura financeira, cura espiritual, cura emocional. Sim, Pai, dá a eles galardão, para que eles possam chegar nos seus lares e amarem de uma forma incondicional, como homens valentes que são, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh meu Deus, faz a tua obra, Pai, enquanto nós nos humilhamos diante de Ti. Muito mais de Ti, Pai, sobre nossas vidas. Mais, Pai, mais do Teu amor. Vai orando aí, irmão. Vai orando, vai pedindo para Ele. Jesus, peça para Jesus. Ele é grande, Ele é suficiente. Ele é o Senhor, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus da alegria. Oh, isso. Peça para Ele, humildemente. Menos de mim, menos de mim. Eu diminua, mas o Senhor cresça. Menos de mim. Ele cresça, eu diminua. Ele apareça e o me constranja com a sua glória.
Ruge nesse lugar, leão. Ruge nesse lugar. Toca corações. Toca vidas aqui, leão. Oh, transforma, leão da tribo de Judá, cada coração nessa noite. Haja cura, haja transformação, vida nova, Pai. Tempo novo para essas vidas. Tempo novo. Oh, meu Deus, que o Teu amor, só o Teu amor extraordinário, sobrenatural, que sabe mais do que cada um de nós, possa tocar cada vida aqui. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa oração ao Deus Criador do céu e da terra, em nome do Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? Amém. Que o Senhor te abençoe essa semana, esse mês. Convido você a estar conosco novamente. Coloca aí o slide, por favor. Em 21 de junho, nós vamos ter nosso culto, terceira semana de junho, nosso culto de homens novamente, mais um assunto voltado para homens. Repito, se você tem uma ideia de como nós vamos chamar esse ministério agora, dá uma ideia para nós. Aí, ó, 21 de junho, a gente vai preparar um novo jantar. Você pode trazer teu convidado. Nós vamos entrar nessas áreas de assunto de homens, ou testemunho de homens que venceram batalhas desse tipo, tá bom? Coloca as suas duas mãos para frente. Quero abençoar você com a bênção apostólica. Pai, em nome de Deus, em nome do Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço que o Senhor abençoe cada varão valente que aqui está na frente aqui, cada varão que está nesse lugar, em nome de Jesus, seja abençoado pelo Senhor. O Senhor possa guardá-los esse mês, protegê-los, prosperá-los, Pai, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, na relação com seus filhos, na relação com seus pais, na relação, Pai, deles, na sua casa, na sua família, Pai, e eles sejam homens benditos do Senhor, em nome de Jesus, amém?